Académica SF União 1919. Sim, há outra académica sem ser essa que estão a pensar. O Tó Madeira fez a estrada e foi a Coimbra. Filipe Presses, Fernando Manuel Soares e os Ramos da Arregaça falam sobre Académica SF e União 1919. Porque este derby é também boas cenas. O Estádio Municipal de Coimbra, posso estar enganado, mas daquilo que é a minha memória, foi obrigado a ter vedação a propósito de uma invasão de campo num Académico União. Se for mentira, que me desmintam. Esse de 79 eu sei porque o meu pai foi para lá e foi um jogo que acabou tudo à pancada. Foi o tal que o Amado já me teve a contar, que entrou dentro do campo e mandaram uns chapadões no Alder dentro. A descoberta que havia derby em Coimbra no próximo dia 4 de dezembro surgiu na leitura de um artigo no site Coimbra Coletiva. Mas antes do artigo chegar às histórias de rivalidades e das vivências passadas deste jogo, outra coisa chamou a atenção. Académica SF União 1919. Como assim Académica SF? Há mais do que uma académica? Pois, há mesmo. Criada em 1977, a Académica Secção de Futebol surgiu como garantia da prática de desporto amador pelos estudantes, depois da Académica ter saído do âmbito da associação no pós-25 de Abril devido à sua característica profissional. Partiram o nome, o símbolo e até já se defrontaram. Confusos? Também não sou eu que os vou explicar. Filipe Presses, 49 anos, nascido, criado e licenciado em Coimbra, nas palavras do próprio, é presidente desde abril. Ou melhor, está presidente, não é presidente, como fez questão de sublinhar. Ponham-se confortáveis, é ele que vai explicar o que é isto de duas académicas. Eu explico-lhe facilmente. A secção de futebol da Académica é aquilo que conhece como Académica até ao 25 de Abril. A Académica dos Estudantes. A Académica tem uma matriz identitária ligada à Associação Académica, em que, a par de outras 26 secções desportivas, handball, basquetebol, voleibol, xadrez, pesca, também existe a secção de futebol. E essa é a Académica que conquistou a Taça de Portugal, em 39, que foi a várias finais, que conquistou diversas posições importantes no campeonato nacional. Foi segunda classificada no campeonato nacional, inclusivamente. Foi às competições europeias. Esta é a Académica Secção de Futebol. Chegamos a 74. E em 74, com o advento do 25 de Abril, questiona-se se a secção de futebol nos moldes que existia devia continuar a existir. Os estudantes entendem que há já uma aproximação ao profissionalismo que não é compatível com a continuação da secção no seio da Académica, da Associação Académica. E, a 20 de junho de 74, decidem extinguir a secção de futebol. Decidem extinguir a secção de futebol e havia todo um património que Coimbra ficou órfã do seu património futebolístico, por assim dizer. A extinção da secção de futebol importava que a Académica desaparecesse. Então, aquilo que foram algumas forças vivas da cidade, os próprios atletas que integravam a equipa, com um especial destaque para os irmãos Campos, vieram a fundar, o Gervásio também, vieram a fundar o Clube Académico de Coimbra. O Clube Académico de Coimbra acabou por ser reconhecido como herdeiro dos direitos desportivos da secção de futebol, e então a Académica continuou a existir sob a forma, agora travestida, se assim quiser, mudando de género, que passou do feminino para o masculino, continuou a competir na primeira divisão nacional. Há uma transmissão dos direitos. A Federação acaba por reconhecer que aquele clube é o herdeiro daquele e mantém a posição desportiva. Estamos nisto, e em 77, portanto, o Clube Académico de Coimbra tem uma ligação à universidade muito remota, porque lhe perdeu qualquer integração, seja ela orgânica, seja de outra natureza, designadamente protocolar, que é o que acontece atualmente. Em 77, estamos com o Clube Académico de Coimbra e os estudantes da Universidade de Coimbra sentem necessidade de ter um enquadramento para a prática desportiva competitiva federada.
E então o que é que fazem? Refundam a secção de futebol. E a secção de futebol volta a existir. A existir e a competir. Onde? Nas divisões distritais da Associação de Futebol de Coimbra, destinada a albergar os estudantes da Universidade de Coimbra que desejam praticar desporto federado competitivo. Okay? É este o panorama que temos. Em 84. Entretanto, há o regresso da praxe, há um conjunto de alterações no quadro e no contexto académico que vêm a culminar ou a desaguar, se preferir, em 84, na possibilidade que foi encarada de fazer regressar a académica ao seio da academia. Ou seja, fazer regressar o futebol profissional ao seio da academia. E é isso que acontece com a fundação do OIF. O OIF quer dizer uma coisa muito simples, que é o Organismo Autónomo de Futebol. Ou seja, é alguém que protocolou com a Associação Académica a sua existência, sendo certo que nela não está integrado organicamente. E, portanto, isso faz com que tenha uma autonomia decisória, tenha uma direção própria, para além de ter uma direção própria, tem uma autonomia decisória própria, tem órgãos próprios de funcionamento e órgãos próprios executivos, e isso permitiu-lhe fazer aqui uma síntese entre aquilo que é recuperar um bocadinho da alma da secção de futebol do antes do 25 de Abril, porque se dá uma aproximação com a realidade académica e universitária, por via de um protocolo que permite ao OIF usar o símbolo e as cores e o equipamento da académica. Okay? É um spin-off da académica, se assim quisermos, da académica secção de futebol, numa lógica e numa vertente profissionalizante para participar em competições profissionais, que vieram a ser designadas como profissionais pouco tempo depois, como bem sabe. E, portanto, o OIF nasce em 84. Em 84 nasce o OIF e temos a coexistência de duas realidades. Uma realidade competitiva, profissional ou profissionalizante, se assim quiser, que é a académica OIF, e uma realidade académica exclusivamente universitária, que é a secção de futebol. Os dois mundos coexistiram pacificamente até uma circunstância ter mudado essa realidade. A chegada do futebol de formação à académica secção de futebol. E a partir desse momento, esse é o advento que cria uma tempestade na coexistência pacífica entre as duas instituições, porque elas não se cruzavam. Elas existiam pacificamente porque elas não se tocavam. Eram dois segmentos de reta paralelos. E a partir do momento em que se passam a tocar, porque passam-se a tocar onde? Nas competições distritais jovens, nas camadas jovens. E cria-se uma antinomia, cria-se uma relação pouco saudável de alguma rivalidade, inclusivamente, de um distanciamento grande entre as instituições, de alguma acrimónia entre elas, que se refletia nos jogos, que se refletia na forma como os pais de cada uma das duas equipas perspectivavam os jogos que opunham a secção de futebol ao AIF, e tudo isso trouxe um ambiente que não, absolutamente terrível, degradado, muito pouco saudável. Não estamos já nesse momento, já atenuámos muito dessas tensões, mas temos, e essa é a minha intenção e da direção a que eu presido, que possamos, juntamente com a direção da OIF, construir um projeto que passe por acabar com a existência competitiva, ou seja, com a possibilidade das duas académicas se defrontarem. Filipe Presses defende que há espaço para uma lógica complementar das duas instituições, a OAF profissionalizada e a SF na vertente académica de lazer e promoção da atividade física. Assim, estaria dado o passo para pôr um fim ao confronto entre duas académicas. O passar das intenções ao papel pode estar próximo. Para isso estamos em conversas, constituímos um grupo de trabalho de ambas as instituições, apresentámos, a secção de futebol apresentou o seu projeto desportivo e financeiro para que a coisa possa funcionar e estamos neste momento a trabalhar, a discutir ideias com a nossa contraparte do AF para que na próxima época desportiva, ou o mais brevemente possível, e este mais brevemente possível para mim, que sou um otimista, seria na próxima época desportiva 23-24, já esse confronto entre académicas deixasse de existir.
A Académica SF goza de uma invejável saúde esportiva, desde equipas séniores masculinas e femininas, passando por todos os escalões de formação numa entidade com certificação 4 estrelas pela Federação Portuguesa de Futebol. Segundo Filipe Prezes, este é o projeto futebolístico mais pujante do distrito de Coimbra. É o projeto futebolístico, perdoe-se-me a minha declaração de interesse, que sou presidente da instituição, mas na minha perspectiva é o projeto futebolístico mais pujante neste momento no distrito de Coimbra. Nós temos neste momento cerca de 325 atletas. Dos petizes aos séniores masculinos. A equipa sénior masculina é composta 100% por atletas universitários. A equipa sénior feminina é composta também 100% por atletas, eu estou a dizer 100%, vamos lá ver, atletas universitários ou aqueles que já se licenciaram e continuam, portanto, já tiveram um percurso universitário. Portanto, o que nós podemos dizer, esmagadoramente compostas por atletas universitários. Os masculinos, séniores femininos, igualmente os sub-23. Igualmente, os sub-19 também têm atletas universitários. Nós conseguimos, neste momento, ter capacidade de atração para aqueles que vêm, que entram na Universidade de Coimbra e que praticam futebol antes e que quando aqui chegam procuram-nos para continuar a praticar futebol. Esta vitalidade desportiva traz consigo um revés, comum a vários projetos desportivos, independentemente da localização geográfica. Os custos inerentes à prática do futebol e a ausência de instalações próprias. Qual é o nosso principal constrangimento para um clube que tem isto? Um clube que tem isto e não tem instalações próprias. A secção de futebol treina e joga no campo de Santa Cruz, que é, se calhar, a instalação desportiva mais antiga da cidade de Coimbra e mítica, no estádio universitário, na academia do AF no Bolão e, por vezes, também num campo de uma equipa aqui perto do Brasfemes. Para treinar e jogar no Santa Cruz, a secção de futebol, despende, grosso modo, 10.000 euros ano. Para jogar e treinar no universitário, despende 20.000 euros ano. Ou seja, a secção de futebol tem constrangimentos orçamentais fortíssimos, que decorrem desta circunstância. Se nós tivermos aqui em consideração que são mais de 30.000 euros que vão para instalações, portanto, ainda não começámos a jogar e estamos a pagar 30.000 euros, para um orçamento de 100.000, é muito. É muitíssimo. Se a isto juntarmos os custos de organização que o futebol distrital tem, que toda a gente ignora, quer de inscrição, quer depois da prática desportiva em si mesmo, são constrangimentos muito grandes. E as pessoas perguntam, então porquê é que os miúdos de antes não pagavam para jogar a bola e agora pagam? Por causa disto mesmo. Por causa disto mesmo. Os valores associados à organização da prática desportiva em Portugal, com especial enfoque naquilo que é a secção de futebol, porque tem, para além daquilo que são os custos organizativos ligados às associações de futebol, tem os próprios decorrentes da circunstância de não ter instalações próprias, são imensos. E, portanto, nós, se não fosse também a boa vontade, a colaboração, a estima e a consideração que os pais encarregados de educação dos nossos atletas têm para com a instituição, nós não tínhamos hipótese de sobreviver. E não tínhamos hipótese de dar prática desportiva. O nosso projeto, voltando atrás, da secção de futebol com a AF, é uma coisa que neste momento é capaz, na sua globalidade, chegar aos 600 atletas. Isto é algo muito complicado. E por isso é que a coisa também demora um bocadinho a colocar em prática. Nós neste momento temos mais atletas, inclusivamente com a AF. E portanto, temos aqui que fazer aqui um balanço, porque nós não queremos deixar de proporcionar a prática desportiva a esta gente toda. Isto só é execuível se as premissas das quais partimos sejam inabaláveis e inalienáveis, que é juntar a formação académica à formação desportiva e nunca privar de formação desportiva e da possibilidade de praticar desporto a qualquer um dos atletas que neste momento estão em qualquer uma das duas instituições. Este domingo, 4 de dezembro, no estádio Sérgio Conceição, a Académica SF vai defrontar o líder. Antes de irmos às rivalidades e à história, vamos antes medir o pulso ao emblema da Arregaça, nome do histórico campo inaugurado em 1928. O presidente é Fernando Soares,
conhecido no mundo do futebol por Maná. Tem 50 anos e está ligado ao clube há 25. Foi jogador, treinador e desde há 2 anos e meio presidente. Começamos por esta designação União 1919. Foi assim que se renasceu depois da insolvência em 2016. O mérito foi de um grupo de sócios que arregaçou as mangas em prol do clube. O clube insolveu, o Clube de Futebol União de Coimbra insolveu e, entretanto, houve um grupo de veteranos e de sócios ali, muito próximos do clube, com a mesma paixão que eu tenho, com certeza, que decidiram avançar com o novo clube em 2016. Nós até lhe prestámos uma homenagem agora na gala, que reforço que acho que foi de mérito, portanto, acho que foi uma homenagem muito boa e merecida. Sem eles, sem essas pessoas, acho que o Pedro Ribeiro também estava, portanto, sem essas pessoas o clube não tinha extinguido mesmo e não se avançava. A partir daí, o juiz Trindade foi o meu ex-presidente, teve 3 anos, salvo erro, e depois, entretanto, eu estava na coordenação aqui do clube, estive sempre ligado ao clube, pediram-me para avançar enquanto presidente, tinha dinâmica, penso que as coisas estão a correr bem. No futebol, o União é líder isolado da divisão de honra da Distrital de Coimbra e contabiliza 10 vitórias em 12 jogos. Mas há mais vida além do futebol. Com uma pujante vitalidade eclética, conta-se com equipas de futsal masculinas e femininas nas provas nacionais, um vice-campeão europeu na natação e até bilhar na primeira divisão. Junta-se a isto a equipa de futebol feminino, um projeto particularmente querido no emblema, ou não fosse a União um dos pioneiros da modalidade em Portugal. Foi terceiro classificado na primeira prova organizada no país, em 1985-86. Eu costumo dizer na brincadeira que o clube neste momento precisa de um presidente a tempo inteiro. Passo aqui muito tempo e a minha vida permite-me passar por cá pelo pavilhão várias vezes ao dia. Tenho uma estabilidade financeira e familiar também que me permite isso. E mesmo em termos profissionais também me permite isso. Mas acho que a dinâmica que está no clube, em termos de natação, tivemos o Diogo Ribeiro, que foi vice-campeão europeu na altura ainda connosco. Temos agora aí vários nadadores também já a chegar a patamares mais elevados, o caso do Gustavo Marques, do Frazão, entre outros. No futsal também se está a fazer um trabalho já de base já há muito tempo, onde estamos a conseguir meter muitos jogadores da formação nos séniores. E isso permitiu que eles subissem também ao campeonato, com alguns mais velhos e com um espírito de grupo conseguiram subir aos nacionais. O futebol feminino foi uma aposta, de futsal foi uma aposta já há uns anos atrás, e nós só demos seguimento e a dinâmica que elas criaram também, as meninas, portanto, conseguiram chegar aos campeonatos nacionais. Fazia parte de um dos objetivos da minha direção, era voltar a ter o futebol feminino na União de Coimbra. Nós fomos pioneiros no futebol feminino, somos os históricos no futebol feminino e decidimos criar uma base. Não tínhamos condições para ter já uma equipa de sub-19 nos nacionais, que entramos diretamente nos nacionais, e então decidimos criar futebol feminino de base. Tínhamos para aí 4 ou 5 meninas com grande capacidade e é para dar também seguimento a essas meninas na formação. Como divulgámos muito bem essa parte, neste momento temos 29 atletas no futebol feminino. Decidimos ineditamente, e junto da coordenação, que só nós, e salvo erro, o Cadima e o Futebol Clube do Porto, estamos a jogar contra rapazes. Nós temos uma equipa de futebol de 9 que todos os sábados joga contra rapazes. Neste momento são 29 meninas, têm que ser feitas convocatórias. Elas andam entusiasmadíssimas, estiveram aqui na gala bem representadas. Estamos a criar, e acho que é a base de tudo, é começar com as mais novas para depois a seguir fazer uma campanha de futebol feminino no próximo ano, que eu espero que à partida deve ser eu o candidato à presidência, mas quem vier, se não for eu, que dê seguimento a este projeto. Na frente de ataque um nome distingue-se. O ponta de lança Rui Miguel, 38 anos,
realiza a segunda temporada no União, depois de uma carreira que o levou, além da Primeira Liga Portuguesa, a clubes na Bulgária e Escócia. Tem 6 golos apontados. A subida ao Campeonato de Portugal é um objetivo? O Presidente não esconde o jogo. É sim, senhor. Claramente o objetivo é voltar ao Campeonato de Portugal. Isso é aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós queremos, é aquilo que o clube ambiciona e precisa neste momento. Estamos num momento bom, não tenho dúvidas, estamos num momento bom, além de nos últimos 2 jogos não nos ter corrido bem, mas estamos num momento bom e o clube precisa. E esta dinâmica que tivemos da Gala e esta dimensão está-se a projetar para o futuro. A Gala correu muito bem, demos uma imagem de força e de poderio que queremos implementar na cidade e recuperar aquilo que nós perdemos há uns anos atrás. A União tem muita força na cidade, não tenho dúvidas e queremos recuperar isso a todos os níveis. Outro dos motivos de destaque do União está na bancada. O grupo de amigos Ramos da Arregaça tem feito do futebol uma festa e animado as bancadas por onde passa. Fiéis ao espírito unionista das primeiras décadas de vida e ao mote vai tudo que se propagava de boca em boca dos adeptos do passado. Já lá vamos. Por agora, vamos saber como nasceu esta claque. Tiago Coelho, Gonçalo Paixão e Pedro Ribeiro explicam. Eu acho que é indicado para vocês. Eu já apareci posteriormente. Não, foi mais ou menos na mesma altura. Não, é assim, os Ramos surgem. A verdade é que há um grupo de. Há ali 4 ou 5 que são mais chegados, amigos. Que depois eu conheci o Pedro aqui no pavilhão um dia, depois começámos a falar. Surge com uma motivação de acompanhar a União. Temos aqui malta que essencialmente respeita os adversários, respeita os árbitros e uma maneira diferente de estar no futebol. Eu achei piada a isso e sempre disse ao Pedro, eu entrando numa coisa dessas tem que haver um respeito pelas claques adversárias, pelo clube, pelo árbitro. Não vamos gritar com os jogadores, não vamos gritar com o árbitro, não chamamos nomes às pessoas, limpamos as bancadas quando acabarmos, fazer uma coisa diferente, recepção às outras claques. Podemos falar da cena do Covagala, que é o clube aqui do Distrito de Coimbra, Concelho da Figueira, com quem ficámos com uma amizade enorme, até vamos ver jogos deles, a apoiar o clube deles. Eu lembro do exemplo que o Covagala nos deu ao ponto de aplaudirem as equipas adversárias quando marcavam golos, estás a ver? Isso é muito bonito, E começou assim, começou um grupo de WhatsApp ou de Messenger, depois a malta foi adicionando, começou a haver ali um núcleo de 5, 6, hoje somos 12, 15, mas pelo menos 2, 3 estão em cada jogo. Parecendo que não, isso é um apoio bom para a equipa. Eu acho que a coisa foi-se dando porque quando os jogos, na altura que isto começou a surgir a ideia, ainda estávamos na última distrital, jogávamos na Arregaça. E eu antes ia ver o jogo com o meu pai, devido ao facto de um dia ter-me passado na cabeça e tentado bater num treinador do adversário. A partir daí aprendi, porque tinha multas para pagar e mais não sei o quê, mas consegui safar-me daquilo tudo. E o meu pai deixou de ir ao futebol e eu ia sozinho, mas ia sozinho, estava a ver o jogo. Conhecia uma pessoa que era o Mário Rui. O Mário Rui, que conhece este, mais outro. Uns começaram a puxar os outros. E depois, quando íamos fora, em vez de, muitas vezes, eu ia sozinho e depois chegava lá e aparecia mais alguém, começámos a combinar e ver os jogos. Vamos todos juntos, assim poupa-se, é porreiro. Pronto, e depois nas conversas começámos com a brincadeira que, mais depois de termos conhecido um jogo do Covagala, que eles vieram jogar aqui à Arregaça, trouxeram um autocarro de pessoas, um clube que luta pelos, não é, nos últimos lugares não desce, mas os gajos tinham um jogador com 47 anos e o filho também lá jogava. Um gajo que foi eletrocutado e que tinha uma perna toda queimada de ser eletrocutado. E a força que eles tinham, apesar de serem velhos, já é gente do mar, é gente arroaceira, dentro do campo, dão tudo, e às vezes dão até demais. Mas eu pelo menos vi eles virem todos juntos, terem umas bandeirinhas, terem um bombo, fazer barulho e não sei o quê. Nós pensámos, era uma cena porreira, juntarmos, fazermos uma coisa assim. Pronto, e numa ida, foi a Vinha da Rainha, começámos a falar, a pensar em nomes, o que é que se havia de dar e não sei o quê. Já não sei, esta história diverge sempre. O Mário Rui, que não está aqui, diz: podíamos ser os comandos da Arregaça. O João Moreira lembra-se: havia uma banda em Coimbra que eram os ultras comandos da Arregaça.
Como é que era o primeiro nome? Não lembro. Ultra comandados. Sim, mas tinha um nome antes, tipo a Arménio e os ultracomandos da África. Sim. E depois, e depois João Moreira começa, se calhar não podemos usar o nome, não sei o quê, e na brincadeira, não podemos ser comandos, somos ramos. Pronto, é mais ou menos a mesma cena, há o comando e há o ramo, que é sempre aquele antagonismo. Pronto, e daí surgiu na brincadeira. Estava tudo indeciso, eu criei a página e pronto, e deu nisto. E cá vamos indo à bola, como ele diz, quer dizer, ainda tentámos arranjar cânticos, arranjar um tambor, temos um tamborzito que é do Gonçalo, não é o melhor tambor do mundo, levamos de vez em quando, não sei das baquetas. Mas é muito engraçado assim nos jogos com os campos, porque nós somos um bocado nerds de, por exemplo, está a falar alguém, começa a falar de política, olha lá, mas não sei o quê, aquele clube da Roménia, não sei o quê, e às vezes estamos a discutir estatísticas do futebol, de um clube de leste, durante o jogo, quer dizer, e depois há ali uma mística especial, pronto. Eu acho que isso é o mais importante da claque, e o bom tratamento, o bom receber as pessoas é um bocado por aí. A cena surgiu assim, e enquanto a coisa for assim, acho que a claque tem tendência a continuar. Nós chamamos claque, oficialmente não é um grupo de amigos, mas a ideia no jogo de estar sempre alguém dos campos. E para o clube acha que nós somos uma claque e que somos muito importantes, daí temos sido homenageados na gala. Mas é mais por... o Gonçalo faz vídeos com história, tivemos uma altura, tínhamos o da Arregaça, que íamos contando histórias, podes ver, acho que está aí no Facebook, conta histórias de jogadores, fez uma entrevista a um jogador, tentamos reavivar coisas passadas do quão glorioso o clube foi e quer dizer, porque a história está cá. O mote vai tudo propagava-se de boca em boca entre os adeptos no passado. A tradição de folia e de romaria para apoiar a União é uma das marcas registadas do clube. Como daquela vez, a única em que subiu à primeira divisão e nessa tarde, reza um artigo do Jornal Sol 2016, terão sido consumidos 5.000 litros de vinho. Passo agora 50 anos desse feito. Exagero? A julgar pelos relatos, talvez nem por isso. Eu vou tentar explicar, o Gonçalo também é capaz de acrescentar. Não sei. Eu sei que é assim, o Vai Tudo foi... No fundo era, quando a União ia jogar fora, toda a gente que ia da União ia atrás do clube. Tu há bocado tiraste foto destas imagens, tu consegues ver, aqui, isto é Vai Tudo, aquilo é Vai Tudo. É tomar esse? Hei de mandar fotos, tenho aqui, já te mostro, depois eu mando. O Vai Tudo, a malta ia todos aos jogos. Eu sei que neste jogo de Tomar, o Joaquim, que costuma andar connosco, que tem 73 anos, é um veterano nisto, anda sempre atrás da União, há 40 anos com uma bandeira, há mais de 40 anos com uma bandeira atrás. Ele diz que neste jogo, não sei se foram 10 autocarros ou 20 autocarros, ia tudo cheio de vinho e comida e toda a gente. A coisa é, eles chegaram, estacionaram os autocarros e toda a gente tirou a comida e partilhavam tudo. E era tudo partilha, que é um bocado que nós fazemos agora nos jogos. Nós aqui no Distrital e fizemos, estou a pensar se fizemos, se calhar não, no Campeonato Nacional não deu. No intervalo, vimos para a rua, abrimos a mala do carro e estamos ali a beber uma cervejinha, a comer qualquer coisa. E o Vai Tudo era, eles diziam Vai Tudo e ia tudo atrás da equipa. Ia muita gente atrás da equipa. O Municipal de Coimbra, eu lembro de ser, eu ia ver os jogos nos anos 80, quando ele estava para nascer, ainda vi o pai dele a jogar N vezes. O Municipal, a bancada central, estava sempre cheia. E depois o resto do campo, das bancadas, era para quem vinha de fora. Quase nunca vinha ninguém de fora, nessa altura. Mas a nossa bancada em casa estava sempre cheia. E fora, eu sei que ia muita gente sempre atrás do clube. Há uma história de um jogo da terceira divisão, que o pessoal foi daqui para Brasfenos. Brasfenos fica aqui, 12 km daqui. Estávamos ambos na terceira divisão nacional. Uma aldeia mais norte. Sim, mais perto ali da Mielhada. E foram, arranjaram uma carroça com uma pipa e foi tudo atrás da pipa até lá. E chegaram lá e não havia vinho. Acabou o vinho, nos 14 km. Portanto, era um bocado o espírito que se tinha. E ainda hoje se tem. Nós vimos isso eu pelo menos eu fui aos jogos todos do Nacional, tirando um ou dois. A malta agora não vai de autocarro. Os que vão de autocarro, vimos isso em Mafra, no jogo da taça. No fim tiveram todos a lanchar juntos. É a cena da partida, de ir toda a gente junta. Como uma espécie de cada vez. Ir para o jogo. Uma final da taça.
quase já morto. Deixar só aqui contextualizar aqui isso que estamos a falar com a Baixa de Coimbra, porque isso está diretamente ligado. Vai tudo vem da Baixa e das lojas da Baixa, onde a maior parte dos lojistas é da União, quase todos, a maior parte. Então, não sei o nome do senhor que inventou... Júlio Ramos. O Júlio... É que disse... Mas pronto, o slogan vai tudo, não sei se foi o Júlio Ramos. Pois, ele fez o boneco. Ele fez o boneco, mas o uma... slogan é de outra pessoa, penso eu. Que na altura vai uma barbearia, por exemplo, a barbearia Adonis, que era uma das lojas em que as pessoas, se quisessem ir, iam lá marcar a excursão, e vai lá e então quem é que vai? E ele vai tudo, e isso ficou. E vamos então falar de rivalidade e história. Reza pela cidade que o nascimento da União e a sua existência até meados da década de 70 terá sido sustentado no confronto entre estudantes e um certo elitismo associado aos doutores, do lado da académica, e a indústria e comércio da Baixa da cidade, do lado da União. Mas na realidade os dois emblemas não têm muita história para contar de confrontos em campo, pois raramente se cruzaram. Bom, mas a julgar pelos relatos de quando o fizeram, se calhar ainda bem que isso não se verificou muitas vezes. Quando há o CAC, até coincide com a Académica na 2ª Divisão, na zona centro da 2ª Divisão. Vi muitos jogos. Vi jogos... a Académica até teve um jogo de subida, a Académica OF, na altura não era a Académica, era o CAC. Teve um jogo de subida que foi com União. Vi jogos, daqueles jogos à antiga, de chapéu de chuva e de capacete de mota nos árbitros. Vi os jogadores a serem expulsos e a terem que ser retirados de campo de maca. Vi coisas absolutamente extraordinárias que fazem parte do fenómeno e que eram típicas daquele contexto dos anos 80 do futebol em Portugal. Aliás, o estádio Municipal de Coimbra, posso estar enganado, mas daquilo que é a minha memória, foi obrigado a ter vedação a propósito de uma invasão de campo numa Académica União. Se for mentira, que me desmintam. Eu nunca assisti, eu nasci em 74, nunca assisti a um jogo. Esse de 79 eu sei porque o meu pai foi para lá e foi um jogo que acabou tudo à pancada. Foi o tal que o Amaro já me teve a contar, que entrou dentro do campo e mandaram uns chapadões no Alderdante, que era o árbitro, porque tinha expulso o Rebelo ou não sei quem da nossa equipa e ficou tudo zangado. E para te veres, o meu pai andou no dia anterior, foi para o Municipal cortar a rede, que era a Académica União, que era para entrarem para a zona dos sócios e ficarem lá na zona dos sócios para ver o jogo. Sim. Ambos os presidentes falam da rivalidade, mas Filipe Presses puxa mais por esse sentimento, até porque pode ser o clique que falta para despertar a cidade. Se Fernando Soares não alinha na ideia de rivalidade, já os Ramos da Arregaça admitem que há qualquer coisa de especial neste jogo. O União também desapareceu. A União foi submersa em dívidas, desapareceu, refundou-se, tem uma nova cara, a União 19-19. Tudo isso e os contextos competitivos que eram diferentes. Depois perdeu-se uma coisa que existia, que a Académica e a União tinham um jogo no início da época, sempre, que apresentavam as equipas aos sócios no Estádio Municipal de Coimbra, e portanto isso alimentava ali um bocadinho da rivalidade, ainda assim. E portanto, como os contextos competitivos foram afastando das equipas, a rivalidade foi-se desvanecendo e foi desaparecendo. Ela permanecia alguma coisa nas camadas jovens. Nós sempre que íamos jogar à Arregaça, éramos sempre os bombocas, aquilo era giro. Eu fui muitas vezes jogar à Arregaça, tinha uma coisa extraordinária, tinha um túnel, e continua a ter um túnel. E nós, quando sabíamos o túnel, normalmente tínhamos ali uma recepção ótima, quando entrávamos em campo, uma recepção ótima. Éramos insultados de tudo, umas vezes cuspidos e tal, faz parte. Não estou a fazer nenhum juízo de valor negativo relativamente a isto, acho que isso faz parte. Pronto. Mas ao nível sénior a coisa foi-se perdendo. Agora, recuperou-se um bocadinho, porque a secção de futebol passou a ter também outra preponderância em termos competitivos. A União acaba por encontrar a secção de futebol no seu contexto competitivo e as coisas acabam por se aproximar. E é evidente que, a partir do momento em que a União tem muita convicção de que a verdadeira académica, a sua verdadeira rivalidade é connosco. Até porque chamam aos outros os sintéticos. Atenção. E, portanto, a quem a União reconhece como académica é a secção de futebol, não é o AF. Aquilo que são os puros unionistas do passado, que formaram um clube operário, que tem também, lá está, a sua lógica de funcionamento dentro da cidade e que
é se calhar uma dicotomia muito presente em Coimbra, quer dizer, aquela coisa dos doutores e a coisa dos futricas e do operariado perdeu-se um bocadinho. Porquê? Porque era operariado e comércio, união, e perde-se o comércio da Baixa, as fábricas em Coimbra fecham e a união também perde um bocadinho da sua base social de apoio e perde um bocadinho de importância à conta disso também, deste movimento social que foi acontecendo na cidade e na transformação da estrutura produtiva e social da cidade. A secção de futebol, portanto, como lhe dizia, tem agora outra pujança e, portanto, vamos alimentar aqui a rivalidade. E eu também fiz muito gosto em falar consigo. Porquê? Porque vou ter todas as intervenções que sejam necessárias e gostava também de falar com o Presidente da União para nós alimentarmos esta rivalidade sadia. Desde que ela seja mantida no plano, neste plano, com salubridade intelectual e desportiva, é ótimo, porque isso só faz crescer tanto a secção de futebol como a União. Há sempre uma vontade de superar o parceiro, que se nos opõe enquanto rival. E, portanto, isso é mais um estímulo. E se nós pudermos fazer qualquer coisa, e nós vamos fazer nas nossas redes sociais, vamos fazer qualquer coisa para tentar apimentar a coisa e para tentar puxar. Eles já fizeram um bocadinho, a coletiva puxou um bocadinho pela rivalidade, fez uma reportagem sobre a União e os unionistas fizeram questão de dizer que no dia 4 de dezembro, no próximo domingo, vão ter um jogo contra o seu rival, a Académica Secção de Futebol. E nós dizemos que nós vamos ter um jogo com o nosso rival, União 19-19. E, portanto, vamos ver, eles têm os ramos da arregaça com claque. A nossa claque é informal. Ainda não temos uma base social de apoio muito ou tão extensa quanto quereríamos. A academia ainda não olha para a secção de futebol como sendo uma coisa sua, olha mais para o AF. Tem outra visibilidade mediática. Nós queremos trazer os estudantes também um bocadinho para aqui. Não queremos que eles não vão lá. Queremos é que eles vão ao AF e à secção de futebol. E como o AF joga às 5 da tarde, no domingo, e nós chegamos às 3 da tarde, eu acho que há espaço. E não é muito longe o estádio. Um do outro. E os estudantes que se apresentarem de capa e batina não pagam bilhete. E, portanto, também lanço daqui o apelo. Vamos em massa ver a secção de futebol às 3 da tarde contra a União. Derrotar a União. Vamos às 3 da tarde derrotar a União e depois vão apoiar o AF para derrotar o Real. E acho que se pode passar um bom domingo futebolístico em contextos competitivos distintos, mas ambos prazerosos e, portanto, eu acho que é uma boa ocasião para o estudante universitário, o cidadão de Coimbra, se reconciliar com o futebol, ir ver ao Sérgio Conceição às 3 da tarde a secção de futebol e ao Cidade de Coimbra às 5 da tarde ao AF. Opa, Gonçalo, para mim sim. Eu, independentemente da Académica SF estar cá em cima na nossa divisão ou não, é sempre para mim o jogo da época. Porque representa alguma nostalgia do que eram os derbys na segunda divisão, corrijo. E que tu nunca viveste? Que eu nunca vivi, porque é aquele imaginário de eu era demasiado criança para me lembrar do derby a sério, mas tinha assim umas vagas ideias dessas coisas que aconteciam no Calhaué, municipal antigo. E sabendo que a ESF, na verdade, é a verdadeira académica, então faz todo o sentido para mim esse ser o jogo do ano. E quando foi a última vez que nós jogámos juntos contra a académica, que foi há 2 épocas atrás, que nós tivemos na Nacional, depois descemos, esse jogo para mim foi o mais especial. Foi há 3 anos. Foi antes da pandemia. Porque depois houve aquele Foi em 2019. Esse jogo foi o que teve mais adeptos de nossos, tipo que a malta queria mesmo, e havia muita malta que não vai no jogo e foi mesmo esse jogo. Claro que não foi a maior enchente, mas foi de longe o jogo mais procurado. A Fundação da União foram, como se calhar já disseram, foi com um grupo de rapazes do comércio e da indústria da cidade de Coimbra, futricas, não é? Havia os salatinas, salvo erro, da Alta de Coimbra e os futricas, pronto. Digamos que a União está mais ligada aos futricas. Então esse grupo de rapazes decidiram fundar o União. Deixa-me só. Decidiram fundar a União porque a académica
era um bocado elitista, era só mais para os estudantes. E quem não era estudante universitário não se conseguia identificar e era um bocado excluído. E então decidiram criar um clube mais da gente do povo, que não precisava de um curso superior para poder ser da académica. E daí surgiu... Exatamente, tanto nos primeiros anos, no primeiro ano, segundo ano, o União não encontrava adversários para jogar. Tivemos que jogar contra equipas de menor dimensão. Só no segundo ou terceiro ano é que começámos a entrar em campeonatos. No campeonato, na altura até foi uma taça organizada pelo Sport, Clube Coimbrense, que era um dos clubes que também ainda é mais antigo do que União, que fez a taça, o campeonato do centro, que era a Taça Agostinho, acho eu, salvo erro. E nesse segundo campeonato a União ganhou, em 1920-21. Pronto, foi a partir dos anos 20 que a União começou a ter uma equipa para disputar e para concorrer com a Académica. E ganhou vários campeonatos da Associação de Futebol de Coimbra, tanto que o União é um dos fundadores da Associação de Futebol de Coimbra. Porque na altura, por causa mesmo dessa taça, da segunda edição dessa taça, houve uma grande polémica. E não sei se foi a terceira edição, já não terminaram. Então depois decidiram formar a Associação de Futebol de Coimbra, em que a União é um dos fundadores da associação. O União tem no campo da Arregaça o seu coração, mas é no Sérgio Conceição que disputa os jogos. Até 2004 jogavam no velhinho municipal de Coimbra, o Calhabé, como também era conhecido. Essa mudança e a casa às costas foi cruel para a massa adepta. O facto de jogarmos no Sérgio Conceição, que é a 12 km daqui, para a maior, agora já não é a maior parte, mas na altura que jogávamos lá, que foi a partir do Euro 2004, que isso alterou, porque nós jogávamos no municipal, depois veio o Euro 2004, que é, para mim é o que acaba definitivamente, é a partir daí que a União começa mesmo a decair. Até 2009 ter fechado, porque deixámos de poder jogar aqui. Porque contaram, na altura, que exigiam 30 polícias para fazer um jogo. Ora, um jogo onde iam 200 ou 300 pessoas, ter 30 polícias é assim um bocado... O estádio municipal, o Calhabé, é um estádio dos anos 40. Sim, aí. É um jamor, faz-te conta, é uma colher que os bancos de pedra, é aquela tradição. Parecia o 1º de Maio. Sim, Braga, é uma coisa muito... Pronto, mas tem aquela... Estado novo. É assim, para a União era melhor porque muitos dos sócios eram da Baixa... Tinha 10, 15... 15 mil, pá. 15 mil pessoas. Sim. Mas muitos dos sócios eram da Baixa e dali de baixo. Eu sou de União, volto a frisar que eu sou de União porque o meu tio era latoeiro e vivia no bairro Martão de Matos, que fica acima daquilo. E ele era de Miranda e gostava era do Sporting e do Mirandense, mas veio para Coimbra e queria ir ver um jogo de futebol. Então começou a ser de União. E como era da indústria do comércio, porque era latoeiro, ligou-se ali, puxou o meu pai, puxou-me a mim, mas era ali e as pessoas aqui todas à volta. A maior parte era de União. Agora, a partir do momento em que metes os jogos no Sérgio Conceição a 12 km e tens malta com 70 anos, 80 anos, como é que vão para um jogo de futebol a conduzir 12 km? Não estou para isso. Querem beber um copo, não podem. Depois... E eu acho que isso é que arrebentou com isto tudo. E não tem mística? Não, depois falta a mística. E os próprios jogadores sentem isso. Gostavam, treinam ali e sentem que quando estão ali a treinar, aquilo com o público e tudo é capaz de ser muito mais aprazível do que Sérgio Conceição. Próximo domingo, 4 de dezembro, Estádio Municipal Sérgio Conceição, 15 horas. Porque este derby é também Boas Cenas.